seria você, quem seria eu se não fôssemos governados pelo medo hoje? Na manhã dessa quinta-feira, Deus ele trouxe essa mensagem linda para o meu coração. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o medo que quer nos paralisar, o medo que quer governar as nossas vidas. E não é isso que Deus quer para nós. Amém? O medo sim, ele é bom em algumas situações, mas em outras situações o medo ele acaba se tornando perigoso. Amém? Então, vamos pedir, Pai, que essa manhã seja feita a Tua vontade, que a Sua mensagem ela chegue da forma que o Senhor escolher para cada um de nós, que penetre no mais fundo dos nossos corações. Amém? Em nome de Jesus, eu estava em oração aqui, tá? Esse tema aqui é abordado também na terapia e Deus ele toca muito, porque eu tenho pacientes que falam muito sobre isso e eu vivi muito essa trava do medo, tá? É uma das travas, né? E a gente consegue cuidar disso tanto espiritual e como no modo prático também. Amém? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Vou baixar ela um pouquinho que ela tá muito alta. E a gente consegue tratar de uma maneira clara, objetiva, trazendo muitas vezes com facilidade a cura para algo que está nos travando, está nos prejudicando. Porque se o medo ele está te paralisando, te prejudicando, ele não é bom. O medo ele é bom quando ele vem fazer um efeito positivo nas nossas vidas. Caso contrário, não. Caso contrário, ele se torna algo terrível, terrível. Amém? Então vamos continuar aqui. Quem seria então hoje você se não fosse governado pelo medo, governada pelo medo? Quem você seria hoje? Reflita. Para onde você estaria, qual caminho você estaria trilhando hoje se o medo não existisse na sua vida? Se o medo não te paralisasse hoje? Já parou para analisar quantas vezes o medo deixou que você não seguisse um caminho que Deus tem para você? Um caminho que Ele já preparou para você há muito tempo. Amém? Então vamos lá. Reflita, aproveita para refletir, porque eu preciso dessa reflexão para você entender essa mensagem aqui, tá? Então você vai refletir, a gente já vai até fazer um trabalho de terapia aqui, tá? Só para deixar aqui, eu sou terapeuta cristã, cadê meus certificados aqui? Sou formada em teologia também, olha aí, tá? Aqui meu certificado de teologia e também são vários certificados, tá? E de terapeuta também, tá? Terapeuta também. Então, eu gostaria que você pensasse, refletisse com calma, nesse momento, para onde isso está te levando? O que te barrou até agora? O medo. Amém? Vamos lá. Então, quantas decisões você deixou de tomar? Quantas decisões? Eu parando para analisar quantas decisões eu deixei de tomar por conta do medo que estava me paralisando, foram inúmeros. Amém? Quantos sonhos você abandonou por conta do medo? Quantos sonhos deixaram de acontecer na sua vida por conta do medo? Quantos sonhos? Se questiona mesmo, se coloca em pensamento agora. Quantos sonhos, quantas coisas eram para ter acontecido na sua vida e não aconteceram por conta do medo, tá? Quantos projetos ficaram pelo caminho? Reflita também. Cláudia, foi 1, foi 2, foi 3, foi 10. Reflita, traga a sua memória. Quantos projetos eles ficaram pelo caminho? Quantos projetos você abandonou no caminho? Eu abandonei vários projetos por conta do medo. Não foi um só, não. Quantas oportunidades Deus colocou diante de você, mas o medo falou mais alto. E muitas vezes a gente achando, não, é Deus que está me segurando aqui, me podando para eu não continuar. Mas o medo quem estava tomando conta de muitas decisões.
E hoje, parando para analisar, você enxerga que o medo te paralisava, te travava. Talvez o medo ele tenha se tornado tão comum na sua vida que hoje já nem percebe mais o quanto ele tem controlado as suas escolhas. E eu vou dizer mais, eu vou mais além. Olha que coisa louca aqui que eu vou deixar aqui para vocês. Quantas vezes a gente perde algo tão profundo, algo tão certo, tão certeiro que Deus tem pra gente, achando que Deus está segurando a gente de alguma coisa. Quantas vezes? Porque aqui a gente vai desenvolver, tá? A gente vai desenvolver e vai trazer na prática, tá? O medo ele foi criado por Deus para nos proteger dos perigos reais. Perigos reais. Aí eu tô numa altura e eu posso cair. Então eu tenho que ter esse medo para não continuar, para não cair num precipício. Eu tenho que ter medo a hora que eu estou dirigindo para não bater em outros carros. O medo, ele é saudável, desde que ele seja algo que não te controle. Eu vou te dizer aqui, o medo, sabe um vício que você não consegue controlar? Porque quando a gente fala de vício, as pessoas elas ligam logo a pornografia, traição, essas coisas. Mas não é esse tipo de pecado, não. É algo que te prende. Por exemplo, a comida, algo que você não consegue ficar sem. Se você não consegue ficar sem algo, você não consegue controlar isso, isso é um vício, tá? Isso é um vício, se torna um vício na sua vida. Será que o medo hoje ele não é um dos vícios que estão travando a sua vida? Já parou para analisar, já parou para pensar sobre isso? Pode ser um dos medos, um dos vícios que estão travando a sua vida, porque você declarou e simplesmente autorizou que o medo fosse o principal na sua vida. Amém? Então, lembrando que o medo ele é necessário, mas quando o medo te domina, aí já não é mais bom, tá? Mas quando ele começa a controlar a nossa identidade, nosso relacionamento também com pessoas, o medo. Aí eu tenho medo de ir até essa pessoa me relacionar. Nossa, eu preciso me envolver com tal pessoa, porque isso Deus trouxe ao meu coração, então porque é necessário, mas o medo paralisa. Eu lembro quando eu era paralisada pelo medo. Existem pessoas, né? Até mesmo quando eu estava fazendo esse curso de teologia, eu fui buscar coisas mais profundas, e aí eu fui em palestras de pastores, grandes pastores, pessoas influentes, né? E o medo de estar ali, o medo de tirar uma foto, o medo de buscar uma pergunta. Ontem eu ouvi uma coisa de uma pessoa grande em relação à teologia e informações, que eu falei, poxa vida, e é uma pessoa que eu tive a oportunidade de estar presente já em evento dessa pessoa. E sabe o que eu percebi? Eu queria muito ter feito uma pergunta para essa pessoa. E eu só consegui simplesmente tirar uma foto. Fui lá e falei assim, não, eu vou fazer uma pergunta, em vez de eu tirar uma foto. E ontem essa pessoa trouxe, numa live que ela falou, eu perdi a oportunidade de fazer uma pergunta porque eu tive vergonha, porque eu tive medo. O medo me paralisou. E eu simplesmente tirei uma foto, a foto não ficou nem bonita. Ficou tão estranha, porque eu estava ali num lugar propício para aquilo, para uma pergunta clara, objetiva e saudável. E acabei não fazendo. Para a pessoa certa que eu precisava. Amém? Então o medo ele nos tira muitas vezes de tantos contextos, tantas coisas que ele se torna uma prisão. Ele nos deixa aprisionados mesmo. E eu costumo dizer que muitas pessoas elas chegam nem a viver, elas sobrevivem. Porque o medo ele é tão cruel na vida das pessoas, de certas pessoas, como eu vivi também aprisionada no medo, que muitas vezes a gente não consegue nem sair da cama, do quarto. Eu vivi isso. Por que eu me tornei terapeuta? Por que eu tenho trazido essa mensagem hoje aqui? Porque eu sei o quanto é difícil.
O quanto era difícil, porque existe o medo das coisas, das reações, e também existe o medo que te paralisa de uma tal maneira que você não consegue nem sair de casa. Eu vivi com medo, tendo crises de pânico, de ansiedade, por conta do medo. E o medo hoje, graças a Deus, ele não me paralisa mais. Amém? O medo, ele não me paralisa mais. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que Deus, ele te mostre isso hoje. Ah, Cláudia, mas é tão difícil sair dessa paralisia, é tão difícil sair desse medo. Mas fica aqui, que você vai entender. E não deixa de seguir, não deixa de curtir, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Amém? Se você sentir no seu coração, fulano tá com medo, eu preciso, envie, se encaminhe esse vídeo. Amém? Vamos lá. Tem pessoas que sobrevivem aos dias, sobrevivem a relacionamentos e sobrevivem a desafios. Era o que eu estava vivendo. Eu sobrevivia, eu não vivia. E era tão difícil para mim levantar da cama para tomar um banho. Porque o medo ao acordar a viver. Eu não queria a vida mais. Porque eu tinha medo de tudo. Eu tinha ansiedade, eu tinha todos... Porque ansiedade a gente tem mesmo, mas... tudo que tem controle é saudável. O que foge do controle já não é saudável mais. Amém? Entende isso? Entende esse segredo aí? É uma viradinha de chave. O que tem controle na sua vida, beleza. Fugiu do controle, já não é saudável mais. Amém? Vamos para uma base bíblica aqui, ó. Quando Deus chamou Josué para liderar Israel, eu comentei sobre isso na igreja esses dias, ele sabia que Josué sentia medo, ele sabia. Por isso a ordem divina não foi assim, ó. Não se preocupe, nem tente ser forte. Não foi isso que Deus falou para Josué, foi? Não foi. Foi o contrário. Olha o que Deus falou para Josué. Lá em Josué 1:9. Capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, afirmando. Aqui Deus pergunta, não fui eu quem lhe ordenei? Aqui Deus já afirma, seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E quantas vezes o inimigo quis me paralisar até mesmo para começar isso daqui. Até Deus me mostrar e falar assim, não, vamos lá, foge de medo. Né? Como eu disse ontem aqui, né, que o projeto iniciou ontem. E eu tive palavra de autoridade sobre a minha liderança, e a liderança veio através de sonho. Deus falou através de sonho, com a autoridade espiritual na minha vida, como Deus tinha falado comigo. Exatamente como Deus tinha falado comigo. E isso é lindo, maravilhoso. Amém? Então tenham pessoas, líderes, que amam, que orem, que estejam presentes na sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Aí a gente vai aqui, ó. Perceba algo poderoso. Deus não prometeu a ausência de medo. Gente, quando Deus me deu esse projeto, o medo ele não deixou de existir. Mas aí, quem eu deixei dominar? Foi o medo ou foi a atitude? Foi colocar em prática? Foi colocar em prática. Mas o medo ele veio, o temor ele veio, estava aqui dentro, gritando. Mas eu falei, eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo, porque Deus vai estar comigo e esse medo ele vai sumir. E porque é um projeto tão lindo, tão grande assim que Deus tem para o meu coração e para chegar para tantas pessoas, eu vou ficar com medo travada? Não vou? Porque eu já tinha sido curada do medo e por que eu estava travada, parada? Amém? Deus abençoe, que lindo. Ele prometeu presença. A coragem não nasce quando o medo desaparece. É o contrário. É igual o pecado, não espere o pecado, você está limpo para buscar Jesus, para buscar a Deus. É o contrário. Busque Ele estando sujo, imperfeito, errando. E continue errando, mas buscando, porque Ele vai te limpar. Ele vai limpando, Ele é poderoso, Ele é dono de tudo. Amém?
é tudo no seu tempo e Deus vai trabalhando na sua vida. Eu não tô falando que você tá certo de ficar pecando, não. Mas a gente é imperfeito. A gente é imperfeito, a gente erra todo dia, a gente erra com pensamentos, a gente erra. Porque pecado é pecado, entende? Então, é entender essa verdade e colocar em prática. Coragem. A coragem nasce quando decidimos caminhar mesmo sentindo medo. E olha na aplicação da terapia, porque eu faço terapia também particular, tá? Atendimento particular. Aí eu coloco isso aqui no atendimento, tá? A gente tem toda uma rotina, tem ali a anamnese, a gente tem a ficha que a gente faz o teste de trava mental para ver qual que é a trava que tá te travando. E uma delas é o medo, tá? E vamos lá. O medo às vezes não está dizendo quem você é. O medo ele não diz quem eu sou, quem você é. Ele apenas está revelando uma ferida que precisa ser curada. Então por que a gente faz esse teste? Da onde vem esse medo? Agora eu vou dar um exemplo para você aqui, básico. Esse vídeo não era para ser tão longo, mas vamos lá. Vou começar a fazer lives, porque não tem como passar assuntos tão maravilhosos assim em tão pouco tempo. Vamos lá, estou tendo que resumir. Quando eu tinha medo, eu vou falar aqui um medo, para você vai parecer bom, mas para mim que tinha, era algo que me travava, que eu falava assim, mas isso aqui não é de Deus, não é possível. E eu vou falar o quê? Questão de oração ajoelhada. Olha isso. Algo que todo mundo faz dentro da igreja, muitos fazem dentro da igreja, outros fazem dentro de casa. Eu costumo, e eu continuo assim. Mas eu entendi o porquê que eu tinha essa trava, tá? Eu vou explicar pra vocês. Tinha a trava de me ajoelhar. Eu me lembro tanto na infância que a minha mãe, ela ajoelhava para rezar lá, ela era católica na época, ela rezava ajoelhada e eu não achava, não gostava, tinha preguiça, vou falar bem a verdade. Mas depois de adulta, eu tive uma pessoa na minha vida que era da mesma igreja que eu e essa pessoa, ela depois se tornou sócio de uma empresa que a gente teve, comigo, meu ex-marido, e aí essa pessoa, ela se ajoelhava, só que a gente não sabia. Quando a gente ia chegar lá na empresa, essa pessoa, ela se ajoelhava, colocava um louvor lá, ela sabia que a gente ia chegar, porque tinha uma escada assim, dava para saber que a gente estava chegando. E eu, principalmente, porque eu convivia mais. E quando eu estava chegando, entrando, essa pessoa, todas as vezes que eu chegava, essa pessoa estava ajoelhada, orando. E eu falava, meu Deus, que pessoa de oração, né? E eu me sentia tão errada. Eu falava, poxa, eu não fico me ajoelhando. Eu oro, eu falo com Deus, mas é diferente. E isso não me levou a orar, mas começou a me incomodar. E eu falava, mas por que isso me incomoda tanto, meu Deus? Será que é porque eu, na infância, eu tinha que ficar ajoelhada? Por quê? E eu me questionava muito. E depois, logo em seguida, essa pessoa, ela nos traiu, nos roubando. E ela, no momento que ela estava nos roubando, ela falou, vocês eram muito trouxas. Enquanto vocês chegavam e me viam orando, eu estava planejando tudo. E dava risada. Eu sei que ela estava consumindo pelo... Pode até ter sido o inimigo só para falar isso. Pode ser que a pessoa realmente orava. Mas, dali, eu passei a... Todas as vezes que eu ia na igreja, que eu vi uma pessoa ajoelhada, eu sempre tive... Será que ela está orando mesmo? Ou será que está mostrando, né? E eu passei a ter essa visão, entende? E aí, eu pedi para Deus me revelar. Senhor, por que eu tenho isso dentro de mim? E aí eu lembrei. Era um trauma que eu tinha, uma das travas que eu tinha. E Deus me curou. Amém? Então Deus está mostrando para você, no simples, que tem como a gente buscar o que nos prende, o que nos trava, para a gente curar muita coisa. E a gente passar a ver as coisas diferente e viver diferente. Amém? Vamos lá. A sua identidade está em quem Deus diz que você é. E não sobre o medo que muitas vezes fica sobre você. Mas hoje Deus te trouxe aqui para cura. Deus te trouxe hoje aqui para restauração em relação a isso. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fica lá em 2 Timóteo 1:7.
E é isso mesmo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. E como é que a gente consegue isso, Cláudia? A gente vai conseguir fazendo, agindo, e não ficando parado, mas eu não consigo. Mas de alguma forma a gente vai conseguir. Pode não ser hoje, mas hoje Deus está te curando do medo. Pode ser que você não consiga aí sentir uma dopamina suficiente para te tirar da cama. Mas em nome de Jesus, Ele vai te produzir isso e te fazer avançar. Em nome de Jesus. Observe que Deus não fala apenas de poder. Ele fala de amor, amor e equilíbrio. Ele me chamou para o amor. Ele me chamou para isso. Já fui pessoa que não demonstrou amor da forma que tinha que demonstrar. Sim, já errei muito, muito. E eu concordo e confesso. Eu vi onde os meus erros estavam e as consequências, elas vieram sobre mim. E eu sofro consequência até hoje de erros. Mas, enfim, é Deus trabalhando, Deus me perdoando, e Deus lavando, e Deus restituindo. Porque uma alma curada, ela aprende a viver em equilíbrio e ser governada pelo medo, sem ser governada pelo medo. Você consegue ser equilibrado sem ser governado pelo medo. Aleluia. Então eu volto à pergunta inicial. Quem você seria hoje se não fosse governado pelo medo? Quem você seria hoje? Quem você seria hoje? Talvez você começasse aquele projeto, talvez construísse sua vida diferente, ou reconstruísse a sua vida, porque há tempo ainda. Lembra de Moisés? Lembra quantos anos lá no deserto? Lembra de Salomão? Quanto tempo que Deus demorou para algo na vida de qualquer profeta ou qualquer homem na Bíblia, ou mulher da Bíblia? Há tempo. Talvez você volte a sonhar hoje, mas eu declaro que você volte a sonhar hoje, porque é muito lindo a gente voltar a sonhar. Desculpa. A gente entender o que Deus quer nas nossas vidas. Talvez finalmente se permita viver e sair desse mundo travado do medo. Logicamente, criando responsabilidade, porque além da maturidade, Deus ele tem o tempo certo. Gente, que incrível, eu tô tentando lembrar o nome e não veio na minha cabeça, mas enfim. Deus, ele é perfeito e no tempo dele que as coisas acontecem, não é no nosso. Agora você me conta aqui no comentário, deixa aqui no comentário pra mim. Qual medo mais tem impedido você de viver tudo aquilo que Deus preparou para sua vida? Comenta aqui pra mim. Depois a gente vai falar sobre isso. O medo pode explicar a sua história, mas não precisa determinar o seu futuro. Lembra que a gente falou? Há tempo ainda. Há tempo ainda. Porque Deus me deu esse projeto. Ele me deu esse método que é o método alma. Ele me curou. Continua me curando, porque a gente tem que entender que a gente tem que ser curado todos os dias. Porque todos os dias a gente passa por aflição. Todos os dias vai ter alguma coisa, tanto pra gente querer fugir daquilo que Deus chamou também. E a gente precisa de cura, de renovação, todo dia. E se derramar, se tiver que chorar na presença de Deus, chorar e tá tudo certo. Porque as pessoas costumam dizer, até mesmo às vezes dentro da igreja, se você chorar é porque você tá com um problema. Mas não, se eu não me derramar na presença dele, chorando, na presença do Espírito, até mesmo quando eu tô dentro da igreja levando a palavra, eu sempre choro. É incrível, é incrível. Aleluia. Glória a Deus. O medo pode explicar a sua história, mas não precisa determinar o seu futuro. Eu vou deixar você aqui com essa frase, porque tem tudo a ver com o nosso projeto Alma, que Deus instituiu. E esse projeto é dele, lindo, maravilhoso. O medo pode, vou repetir mais uma vez, o medo ele pode explicar a sua história,
Pode explicar o porquê até aqui você deixou de fazer algo, mas não precisa determinar o seu futuro. Você pode fazer tudo diferente. Amém? Que Deus abençoe grandemente, fortemente a sua vida em nome de Jesus. Eu peço que Deus abençoe e derrame a liberdade sem esse medo. Amém? Deus abençoe.